Olá, meus alunos, alunos de todo o Brasil aqui no curso Tutor. Estamos naquela aulinha especial que eu prometi para vocês, aquela aulinha que te pega no seu concurso, que é o conceito de estudo de hardware, né? De acordo com a banca, vai vir escrito assim, ó, dispositivos de organização, na parte de hardware, vamos estudar nesse primeiro módulo a ideia dos dispositivos, mas pode vir lá, organização ou arquitetura e componentes funcionais de computadores, ou simplesmente organização de computadores, ou simplesmente arquitetura de computadores, ou simplesmente componentes de computadores, tá? Então, ou ainda só hardware. Então, em hardware, qual parte nós vamos estudar? O conceito de dispositivo, porque dentro da divisão do hardware nós dividimos o hardware em três partes. Ou dispositivo na ideia de entrada e saída, ou processador ou as memórias. Então, na verdade, todos esses três nomes vêm englobando dentro do conceito do edital. Então, acompanha aqui comigo o que a gente tem para estudar. Olha para cá. Quando eu penso em hardware, o que eu estou estudando? Estudando a parte física do funcionamento do computador. Eu estou estudando os diversos componentes que formam o computador. Ao contrário de quando eu estudo o software, que eu estou estudando na parte lógica, estou estudando os diversos programas que fazem parte do meu computador. Então, os diversos programas instalados no hardware é efetivamente o software. Então, basicamente, para poder ter o sistema de processamento de dados, o sistema em si, ele é formado pela fusão, né, dos componentes físicos com os programas. Ninguém trabalha só com programa ou ninguém trabalha somente com uma peça. Trabalha com um sistema formado por uma parte física e a parte lógica, tá? Então, estudando a parte física, o que eu começo a ver? Que os componentes principais do computador são divididos em três partes, né? Então, olha o que eu coloquei aqui para vocês. O computador é um equipamento eletrônico utilizado para manipular informações dos mais variados tipos, como textos, fotos, desenhos, planilhas de cálculos, música e vídeo. Legal? Então, quando eu coloco dessa forma, o que eu estou tentando passar para vocês? Que o computador é, na verdade, esse sistema eletrônico, né? Esse equipamento eletrônico, e esse equipamento eletrônico tem como função o quê? Então, olha para esse slidezinho, slide 2, aqui de hardware. Esse componente eletrônico tem como função o quê? Manipular as informações dos mais variados tipos. Então, esse computador vai trabalhar com texto, com foto, com desenho, com planilha, com música, com vídeo, né? São os programas instalados nesse hardware. Então, esse equipamento eletrônico vai me ajudar a fazer essa manipulação. Então, olhando para esses computadores, o que eu percebo? Que os computadores são divididos em três partes principais. Eu tenho os dispositivos, o processador e as próprias memórias. Então, tá aqui, ó. Dispositivo, o que é? Processador, o que é? A memória, o que é? Os dispositivos são periféricos ou unidades que realizam entrada e saída de dados. E ou ainda informações. Então, os componentes que realizam entrada e saída de dados ou ainda de informações são chamados de dispositivos ou ainda periféricos ou ainda chamados de unidades. Agora, quando eu penso em CPU, eu estou pensando no processador. Eu estou pensando no componente que recebe esses dados, processando e gerando naturalmente informações. Então, quem recebe esses dados, processando e gerando informações é quem? É o meu próprio processador, beleza? E as memórias são os componentes que armazenam naturalmente essas informações. Então, na verdade, de acordo com o que é feito no sistema de processamento de dados, eu tenho essa divisão. O processador é o componente que vai receber algo do dispositivo de entrada, que vai estar fazendo entrada de dados. E, naturalmente, esse processador faz saída pelo dispositivo de saída e faz, naturalmente, também armazenamento pelas próprias memórias. Legal? As memórias armazenam o que eu preciso. Tá? Então tá ali o conceito, dispositivo, processador e memórias. Então, o sistema de processamento de dados que tem entrada, que tem
processamento e que tem saída, nós vamos perceber isso. As peças que entram são classificadas como dispositivos de entrada. Quem processa é o próprio processador, também chamado de UCP, né? Unidade Central de Processamento, porque CPU é o conceito em inglês, Central Process Unit. E quem sai com as informações para o usuário é o dispositivo de saída, não esquecendo que quem armazena são as próprias memórias. Tudo bem? Então vou aqui mudar para o slide 3. Olha para cá o que eu coloco para vocês no slide 3. Eu já viro a ideia e começo a trabalhar nos tipos de dispositivos. Então tá aqui, ó, dispositivos de entrada e saída. Servem para permitir que o sistema de computador se comunique com o mundo exterior, realizando ainda, além da interligação, a conversão das linguagens e sistemas para a linguagem do meio exterior e vice-versa. Então, quando eu digito algo no teclado, eu estou pegando algo da área exterior para que o computador entenda. Então, o dispositivo de entrada é quem vai fazer essa canalização, essa conversão, como, na verdade, acabamos de falar aqui, ó, a interligação, não é isso? A conversão de uma linguagem para que o sistema entenda. Quando o sistema replica isso no monitor para mim, usuário, ou então replica aquela informação na saída através da impressora, naturalmente eu tenho também uma replicação daquela informação para o meio exterior. Então eu estou pensando naturalmente na saída. Então eu tenho dispositivos de entrada e eu tenho os dispositivos de saída, tá? Então, hoje, ainda nesse bloco, nós vamos começar com a ideia dos dispositivos de entrada. Quem são os dispositivos de entrada? É a parte do hardware responsável por introduzir os dados no computador. Então, o dispositivo de entrada, como eu estou colocando aqui, é todo e qualquer componente que entre com dados, ou seja, que entre com energia, com bits, para quem processe? Para o cérebro do computador processar, para o processador processar. Então, componente que entra com esses dados é chamado de dispositivo de entrada. Legal? Então tá aqui, ó. O teclado é um exemplo claro de dispositivo de entrada. E o que eu sei a respeito do teclado? Coloquei aqui um teclado, né, por sinal até ergonômico, né, com formato moldado para as mãos e para a disposição da tecla para melhor digitação. Então o teclado é o que eu tenho de mais usual, tá? Padrão é indispensável. Então o que acontece? Quando eu vou entrar com dados, o mais usual é utilizar o teclado. Ele é padrão, ou seja, todo computador tem que ter teclado naturalmente para funcionar na estrutura PC, né? E é indispensável por quê? Porque se eu quero imputar informações, ele é indispensável ao uso. O computador, teoricamente, não funciona sem o teclado no formato padrão. Sem teclado dá problema. Trabalha impulsionando com impulsos eletrônicos para dentro do próprio sistema. O que ele joga para dentro do sistema? O que a gente chama de bits, tá? Tá aqui o impulsionamento. Em média, em torno de 105 teclas, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, na versão 2. Tudo bem? Então, esse é o primeiro conceito, o primeiro dispositivo. Estamos naturalmente tratando do teclado. Qual outro dispositivo nós temos a falar? Então, estou colocando aqui para vocês um segundo dispositivo. Quem seria o segundo dispositivo? O próprio mouse. Então, o que eu posso dizer do mouse? O que eu conheço a respeito do mouse? O que esse conceito de mouse me agrega? Então, mouse é o dispositivo de entrada que reproduz movimentos na tela em cursor no formato de seta. Então, aquela setinha que está andando na tela, quem está me ajudando nessa interação diretamente é o mouse. É o que eu tenho de mais popular, tá? É a utilização do mouse para clicar, para poder mandar um comando para imprimir. Geralmente, a gente, ao invés de mandar imprimir por Ctrl+P, eu clico lá no botãozinho da impressora, né? Então, além de ser o elemento do cursor ser o mais popular, é tipo de plataforma gráfica, né? Para eu interagir com os ícones, né? As figuras na tela, é o mouse que me ajuda nisso. E quando eu olho para os seus tipos, né? Eu percebo que existe o mouse do tipo comum
e existe o mouse do tipo ótico, o trackball e o touchpad. Então o mouse comum é aquele que tem a bolinha embaixo. Eu rodo o mouse, eu desloco o mouse, a bolinha roda e se desloca o cursor na tela. Eu tenho o mouse ótico, né? Que ao invés de ter uma bolinha embaixo, eu tenho um laser, né? Ele dispensa até o que o comum usava antes, o mousepad, a espuminha do mouse para deslizar melhor, porque o mouse ótico ele precisa da superfície. Eu tenho o trackball, que geralmente a gente vê em computadores de consulta, em meio externo, em shopping, em grandes centros urbanos, tem uma bolinha que você roda para que a setinha se desloque na tela, para manipulação através da mão, né? Então ele se desloca, uma bolinha em cima do próprio mouse, né? Ou então da superfície. E o touchpad é aquela espuminha do notebook, aquele setor que você naturalmente, arrastando o dedo sobre aquela espuminha, o cursor se desloca na tela. Então, nós englobamos os conceitos aqui, os tipos de mouse diferentes. Então, além do próprio mouse, né, que por sinal tem conexões diferenciadas, né? Como eu posso pensar no próprio teclado, eu penso também no mouse. Então, como é que eu posso conectar? Ah, esse mouse hoje está na moda. Mouse e teclado sem fio. Agora, quando eu penso no com fio, naturalmente, quais são as conexões que esse com fio pode conectar? Ele pode conectar na própria USB, ele pode conectar na PS2, não é isso? Que é essa conexão arredondinha aqui, né? Ele pode conectar na serial comum. Perfeito? Então, porque USB e PS2 é variação de serial. Serial comum é aquela quadradinha que tem uns parafusinhos, né, pequenininho. Então, tá aí. Agora, quando eu penso em scanner, eu estou pensando no componente de leitura ótica. Então, o que esse scanner faz naturalmente? O scanner faz a leitura das informações, né? Então, você tem algo, uma mídia analógica, por exemplo, no papel, e esse scanner que vai fazer, vamos colocar assim, a leitura do analógico, do papel, para dentro do sistema. Então, ele vai pegar o que está no papel, algo que é analógico, e vai escanear, né? Vai tornar algo digital. Vai trabalhar diretamente com bits dentro do próprio sistema. Então ele faz uma leitura ótica, né, e digitaliza texto, né? Tem até um software específico para isso, guarda esse nome, OCR, um software que você instala, que em sincronia com o scanner, eles reconhecem o texto no papel e joga dentro do Word, no programa que você vincular. Tá aqui, ó, reconhecimento óptico de caracteres. Isso quer dizer OCR, né? Eu trabalho com fotografia, eu trabalho com figuras, com imagens, né? A resolução dele trabalha-se em DPI, né? Guarda isso também, importante. Dots per inch, né? Pontos por polegada. Quanto maior a DPI do scanner, maior a qualidade que ele pode levar as fotografias, as figuras, as imagens para dentro do próprio sistema. Legal? Então tá aqui dentro dessa ideia o que eu penso em termos de hardware, de dispositivo, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o que a gente tem. O próprio mouse está me dando uma surra aqui para eu poder entrar na apresentação. Olha para a próximo dispositivo. O que eu coloquei aqui para vocês no slide 5? Estou colocando aqui para vocês no slide 5 o seguinte, ó. Eu tenho as câmeras, né, que são também dispositivos de entrada. Botei aqui uma Sony Cybershot de 8.1 megapixels na figura, né? Então, eles registram fotografias. O que são as fotografias? São as imagens que estão no meio analógico, né? Então, vou botar novamente as imagens que estão no meio analógico, estão no meio natural, e vai transformar essas imagens em algo dentro do sistema. Algo que se transforma em quê? Em digital. Perfeito? Então, ele vai ser transformado em quê? Em bits.
É o que o computador vai entender. Então tá aqui, registram fotografias não mais em filmes comuns. Na verdade, ele vai trabalhar com bits e vai armazenar na própria memória. Qualidade entre 1.3 megapixels e 16 megapixels, apesar de que, quando a gente pensa em mega, tá a ideia de milhões, né? Hoje tem câmeras até muito superiores a isso. Coloquei aqui porque é o comum que a gente encontra na loja para venda. Legal? Agora, profissionais têm algumas que passam dessa quantidade de megapixels para dar maior qualidade à imagem, né? São as câmeras que trabalham com Full HD, né? Então tem uma qualidade de imagem infinitamente superior. Então, outro dispositivo de entrada que é muito comum, né? Que trabalha no mesmo efeito do mouse, é o próprio joystick, né? Que ele controla o cursor. Geralmente é utilizado para jogos e algumas aplicações profissionais, como empresas de engenharia ou empresas de pesquisa, enfim, que precisam movimentar determinado componente, né? Até na mecânica científica ou até, vamos dizer assim, na área humana, né? Na medicina, se faz muito exame ou até exame patológico, né, de bactérias, de vírus, ou até mesmo operações através de dispositivos em computadores que estão lá em salas especiais para poder fazer essa movimentação com maior perfeição, tá? Com maior controle. Então tá aqui, possui botões que servem como os próprios botões do mouse, tá? Só que muito maiores interações e tem um maior posicionamento diante desse tipo de curso de utilizador, tá? Outra ideia muito importante é a vivência que a gente tem das próprias leitoras, né? Então, muita gente olha para a leitora e pensa que leitora só lê de uma forma. Não, cuidado. As leitoras existem. Leitora que lê código de barra, leitora que lê cartão magnético, né? Leitor que lê caractere óptico, né? Leitor que lê um cartão perfurado, né? Que você bota dentro da superfície. Então, existem leitoras diferentes levando dados, bits para o processador processar. Da mesma forma, a caneta ótica, né? Que muita gente confunde caneta ótica com a mesa digitalizadora. Qual é a diferença? A caneta é quem vai fazer a entrada. A mesa digitalizadora é a superfície que faz a entrada. Então, a caneta eu escrevo em qualquer lugar, teoricamente, né? E a mesa digitalizadora eu escrevo com qualquer bastão, apesar de ter um bastão próprio para poder não, vamos dizer, danificar a película, né? O material que a tela é criada. Então tá aqui, mecanismo sensível à luz, aponta para a opção de escolha. Isso é o que a caneta ótica faz. A mesa digitalizadora, também conhecida como mesa gráfica, o que ela faz? É uma peça plana eletronicamente sensível, como uma caneta especial, não é isso? Então essa tela plana, eu escrevo, né, à medida que eu escrevo na superfície, ela faz o diagnóstico dos setores dos locais que eu estou me deslocando e naturalmente capta essas informações e imputa para dentro do próprio sistema. Então aqui, ó, movimentos transmitidos para a própria tela. Legal? Então tá aqui, caneta ótica, mesa digitalizadora, trabalha nessa circunstância. Outro conceito muito importante, né? Estamos tratando aqui de dispositivos, lembrando, na aula de hoje, eu tenho o próprio conceito do próprio microfone, né? Então, o que o microfone faz? O microfone alimenta o computador de som. Então, é um dispositivo de entrada que vai entrar com som para dentro do próprio sistema. Então, entrou com som para o sistema, é o microfone que vai estar me ajudando diretamente com isso. Então, alimenta o computador com som, perfeito? Ondas em sinais transformados em sinais digitais. Ou seja, o computador, na verdade, trabalhava com áudio, que é o que ele recebia. O dispositivo de entrada faz essa transformação do som em sinais digitais. Então, esses sinais, naturalmente, são os bits. E o áudio é o som, né, que naturalmente é tratado de forma analógica. Então, guarda isso. Analógica, o som, e os sinais digitais, né, o bit. Então, tá aqui a ideia do digital.
para vocês. Perfeito? Então tá aqui, utilizado em VoIP para ligações telefônicas pela própria internet. Então, transmissão de VoIP, o que quer dizer isso? Transmissão de voz pelo IP. O que o fabricante lá, o desenvolvedor do software chamado Skype, que foi comprado pela Microsoft, ele fez? Ele viu que o IP encaminhava dados. Então o que ele fez? Pegou o áudio, pegou o som, transformou em dados e encaminhou pelo mesmo caminho de dados. Então voz sobre IP através desse programa. Então funcionou muito bem, adaptou de acordo com a necessidade. Outra ideia muito importante, a própria câmera de vídeo, né? Faz conferência, né? A QuickCam, também chamado de webcam, não é isso? São câmeras, né? Então, captura de imagem, movimento e permite videoconferência. Então, é natural hoje você comparar computador até com webcam embutido, né? Com câmeras embutidas para poder fazer entrada de dados. Então tem o drive de CD-ROM, DVD-ROM, eu vou botar até um asterisco na ideia do drive, porque esses drives fazem leitura, mas alguns querem fazer entrada e saída, né? Então esses, por sinal, só fazem entrada. Os que fazem entrada e saída, no próximo bloco, na próxima aula, nós vamos visualizar isso. Então esse drive de CD-ROM, DVD-ROM, são de memória secundária, memória para armazenamento, né? Memória de massa, memória auxiliar, que trata a informação de forma permanente. Então, o drive de forma ótica vai lá e grava de forma permanente nessa memória, tá? Então, a leitura ótica, laser, como nós falamos, velocidade de leitura de 2x, por exemplo, até 100x. Lógico que tem leitores maiores, né? O que é esse X? X é a velocidade mínima de 150 kbps por segundo, né? kbps ali. Então, quando 150 é a leitura mínima que um computador tem para processar o áudio, naturalmente ele é 2 vezes mais rápido do que qualquer tipo de dados, por exemplo, do que com relação era para áudio simplesmente. Ou ele é 100 vezes mais rápido para qualquer tipo de dados do que efetivamente trabalha com áudio. Legal? Então, temos aí a ideia do drive de CD-ROM. Então, eu tenho uma observação aqui para a gente tratar em cima disso, que é o nosso desfecho, né? Quando a gente trata a ideia de drive. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, olha só. Cuidado com a observação em cima da ideia de drive com o conceito de driver. O que é o drive? O drive é o hardware. Exemplo, drive que lê o disquete, então é o drive de disquete. Tá com dúvida? Lembra da pendrive, né? Então pendrive é a memória, é físico. Legal? Agora o driver não, o driver é um software. Então pensou em software, pensou em driver, né? Então drive é quem lê. Agora o driver, que é o software, para fazer a impressora funcionar, se chama driver para impressora. Tudo bem? Então, driver para impressora se chama, é um software. Então, quando eu penso no kit multimídia, o que eu estou pensando? Estou pensando que esse driver, o hardware, pode vir num conjunto de programas, né, que surgiu essa ideia de kit multimídia, vamos colocar aqui, na década de 90, porque o computador não fazia o quê? Ele não trabalhava com áudio, ele não trabalhava com memória, com CD nem com DVD ainda, e ele não tinha a leitura do áudio ou a leitura do som. Então, o que foi criado? Foi colocado dentro do computador uma placa de som que não tinha entrada, então não tinha microfone, então não tinha entrada de dados, de áudio ainda, perfeito. E aí, agregando microfone, placa de som, drive de CD-ROM e caixa de som e até programas, foi criado o conceito de kit multimídia, um recurso que veio agregar áudio, vídeo, imagem estática, imagem dinâmica, que é o vídeo, né, ao próprio sistema. Então, quando eu trabalho essa ideia do CD, existem vários CDs diferentes, né? O CD-ROM, por exemplo, que só faz leitura do que está dentro dessa mídia,
Mesmo caso o DVD, tá, pessoal? Tem o CDR que lê, faz leitura e gravação. Agora, quando eu penso no RW, ele faz leitura, gravação e regravação. Porém, quando ele é CD menos R, para fazer a regravação, eu tenho que apagar todo o conteúdo. Que é uma coisa chata, né? Tem que apagar o CD todo. Eu não regravo só uma parte, apago uma parte. Agora, o CD mais RW, como mídia, e até mesmo como drive de mais RW, ele vai ler, ele vai gravar e regravar, tá aqui, regravação de parte do conteúdo. Perfeito? E o próprio combo, como é dito, que é para leitura, gravação de CD. Legal? Agora, esse combo, ele só faz leitura de DVD. Cuidado para falar, o meu drive é de combo. Então ele tem até DVD, ele lê o DVD, mas ele não grava no DVD. Cuidado com a espécie de combo, que o combo básico, se não for especificado, ele minimamente ele só faz isso. Legal? Então, pessoal, para não assustar muito, para a gente não ficar com uma teoria pesado, nós fechamos aqui a nossa aulinha de hoje. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a isso e aí eu trago novos elementos aí para o seu conteúdo. Perfeito? Então um abraço aí do seu professor Luciano Antunes. Fica com a gente aqui no Tutor. Qualquer probleminha me adiciona através do Facebook ou através do meu e-mail aí. Um abraço, pessoal. Um abraço aí do seu professor Luciano Antunes.